Oiê, tudo bom? Outro dia eu estava refletindo sobre esse tema e resolvi trazer aqui para o canal porque pode contribuir de alguma forma com você. Qual é a relação mais longa que você vai ter na vida? Claro que a gente não tem a resposta pronta ali, mas a gente tende a olhar para o ambiente externo, para as pessoas que a gente se relaciona e buscar a resposta ali, ou acreditar que talvez meus pais, minha mãe, meu pai, minha avó, meu avô, minha irmã, amizade. A tendência justamente é essa, buscar no externo. Só que a convivência maior, a relação mais duradoura, mais longa, e a companhia que você vai ter sempre, é você com você mesmo. Aqui falando na parte da fisicalidade mesmo. É você com você mesmo. Então, é bom, por esse motivo, além de tantas outras questões, de se auto-observar, de se conhecer, de querer buscar ser um ser humano melhor e de entender que aqui, quando a gente está aqui, a gente veio trabalhar certos gatilhos, certas questões que a gente ainda não desenvolveu, ou certos traumas, crenças, limitações que a gente ainda está carregando e querendo e precisando, na verdade, mudar essa perspectiva. Mudar a perspectiva em relação à interpretação do fato em si, né, do que ele gera na gente de gatilhos, quanto na gente mesmo, para poder se evoluir, se melhorar. Porque a questão aqui que a gente veio, né, se você está aqui nesse canal, é muito provável que você também acredite nisso, que a gente está aqui para se evoluir, se melhorar. E nada mais agradável do que uma pessoa consciente de si, que transborda e não simplesmente reage naqueles gatilhos das crenças que a gente carrega, ou de situações, naquele modo de defesa, enfim, o que for. Então a companhia mais agradável que a gente pode ser é a gente ser uma boa companhia para si mesmo. E a gente não tem como ser uma boa companhia para si mesmo sendo só uma pessoa permissiva ou queridinha, agradando a todas, aquela questão ali de ha, sabe? E porque a questão não é essa, não é esse o ponto. O ponto é a gente olhar para si como aquele terceiro observador, como uma terceira pessoa, para poder refletir e observar quais são os gatilhos que a gente está carregando, no que a gente precisa melhorar, quais são as questões ainda que nos prendem ou amarram de certa forma, quais são os apegos que a gente tem. E esse ponto, justamente esse, é o que nos vai fazer ficar sozinho com a gente mesmo, tranquilo. E o tranquilo não é que as coisas externas não estejam de ponta cabeça ou acontecendo algum problema, a questão não é essa. Mas a questão é você se observar a tal ponto de conseguir melhorar e evoluir, percebendo que as relações, geralmente elas são projeções, né? Principalmente no nosso nível de consciência aqui, geralmente são projeções. E geralmente no comportamento do outro a gente enxerga muito da gente mesmo. Mesmo que a gente olhe e pense assim, não, mas fulano faz isso, 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 eu não sou assim. Mas em alguns pontos, às vezes, a gente pode gerar aquela mesma situação que aquele outro que a gente está apontando o dedo gera, e a gente não olhou para si percebendo, nossa, eu faço isso de uma outra forma que gera o mesmo resultado naquele comportamento, ou naquela situação, naquele sentimento, no que for. Então é o observar a si, tanto observador de si mesmo, né, como do pensamento, enfim, de tudo, quanto como uma terceira pessoa, sabe? Porque a gente, quando a gente está mergulhado nas nossas próprias questões, a gente tem muito uma interpretação emocional junto ali. A gente não repara na gente com o tema isolado da questão, do fato em si. A gente tem o cunho emocional. E a partir do momento que a gente enxerga com os óculos da emoção, a gente tende a não perceber ela de fato como ela é. Porque justamente a emoção tá ali para dar uma botada de purpurina ou botar uma sombrinha, né, dependendo do que for. Então, é nos olhar a si, reparar a si, nesse sentido de perceber questões porque a gente é como uma cebolinha, a gente tem várias camadas. E às vezes a gente está trabalhando uma questão, um ponto, uma situação, uma crença, o que for, e a gente está na camada superficial. E aí daqui a pouco, conforme o tempo passa, alguma situação acontece, a gente percebe que aquela mesma questão tinha um pouquinho mais de profundidade. E daqui a pouco tinha mais uma profundidade. Então é o olhar a si, para tentar ser uma melhor companhia, porque se você está aqui, você também acredita nisso, que a gente está aqui para melhorar a si mesmo, evoluir. E claro, aí isso impacta no coletivo, isso impacta no planeta, isso impacta nas relações externas, mas toda mudança começa por si mesmo, todo ponto de perspectiva modificada começa por olhar a si mesmo, e não simplesmente no julgar o próximo, que foi como eu falei, a partir do momento que a gente está só julgando o próximo, tem muitas questões que a gente pode estar replicando ali, não necessariamente do mesmo modelo, do mesmo tipo, mas que gera o mesmo resultado. Então é a melhor companhia que você pode ter, a melhor companhia que você pode ter é ser uma boa companhia para si mesmo. E esse ser uma boa companhia para si mesmo
tá muito ligado ao nível de autoconhecimento, né? As camadas que você vai atingindo sobre conhecer a si mesmo, você perceber, se colocar numa terceira situação, terceira observação ali, com uma terceira pessoa, sem os óculos da emoção, para melhorar e para se modificar. Até porque a gente sabe também o quanto não é fácil a gente simplesmente, vou me mudar, vou me mudar, vou mudar esse comportamento em mim. A gente sabe que são níveis que a gente também vai atingindo da consciência daquela situação que a gente precisa modificar. Aí depois você perceber que, reagir diferente a essa mesma questão, ponto positivo, até ela se tornar um hábito. Então são camadas que a gente vai evoluindo, aprofundando desse mesmo, nesse autoconhecimento, para desligar ou não permitir que esses gatilhos automáticos se acionem. E é isso. Então, a companhia mais duradoura que a gente vai ter aqui na Terra, na fisicalidade, é a gente com a gente mesmo. E para a gente poder ser uma boa companhia para si mesmo e para os outros, a gente começa por si mesmo. A gente começa ficando agradável estar na própria companhia, gostando de estar na própria companhia, sabe? Então, uma das questões que reflete muito isso é: você se consegue ficar sozinha consigo mesmo num ambiente em silêncio, só com a sua companhia, sem precisar ficar ali com a extensão do o telefone já virou a extensão do braço, ou com uma TV ligada, ou um som? Você consegue ficar em silêncio com a sua própria companhia, observando a si? Ou isso te dá angústia? Aí observe essa angústia. Por que ela te dá angústia? Não é só pela coisa desligada, é por algo mais, é algo mais profundo. Então é isso, é observar a si para tentar, a caminhada da evolução, a caminhada da consciência, do autoconhecimento. Por amor próprio, porque independente do nível que a gente esteja, a jornada é a mesma para o retorno a si mesmo, para o retorno a esse amor próprio, para a gente enxergar o quanto somos seres amados, embora aqui seja um desafio muitas vezes. Então é isso, ficou longo já o vídeo. Bom dia para vocês.